quarta e no domingo passado, só para eu saber. Ok. Vou esperar todo mundo se assentar, se aquietar, porque senão ninguém presta atenção. No domingo passado, eu comecei uma série de mensagens, e eu comecei com um texto como base, Mateus capítulo 28, os 3 últimos versículos de Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Jesus comissionou os seus discípulos e os deu uma missão. E diz para eles: vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, os batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E Jesus disse mais: ensine-os a guardar tudo aquilo que vocês ouviram. E no domingo passado nós começamos essa série porque algo me saltou o coração já faz um tempo sobre a necessidade que nós, como filhos de Deus, cristãos, homens e mulheres, precisamos compreender e entender o que é que Deus espera que possamos guardar. Porque ele disse: vão, façam discípulos e os ensine a guardar tudo aquilo que de mim vocês ouviram. E essa série de mensagens vai se basear naquilo que nós precisamos guardar. Eu disse na quarta-feira, se eu não me engano, que há muita gente dentro das igrejas que não sabem o que Deus espera delas, o que Deus requer delas. Muita gente dentro das igrejas que não sabem o que devem guardar. Mandamentos que devem cumprir. O que é que Deus espera de você? Você sabe? É nisso que nós vamos dar continuidade aqui nessa noite, amém? Para não ficar todo o culto, eu ter que ficar voltando ao que eu falei lá no domingo passado. A palavra vai ser lançada no nosso canal no YouTube. Depois você vai lá e você ouve a mensagem, ok? Mateus capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 23. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos por mais esse momento onde nos reunimos em torno da sua palavra. Que a sua palavra possa formar o interior de cada um de nós. Que a sua palavra seja o fundamento dos nossos pensamentos, a base pela qual construímos toda a nossa vida. Somente o teu Espírito é habilidoso o suficiente para renovar as nossas mentes e estabelecer no nosso coração as suas verdades, para que cada um de nós possamos cumprir a tua missão nessa terra. Por isso, confiamos totalmente no teu Espírito e na tua boa palavra para as nossas vidas nessa noite. Desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Pode olhar para mim? Logo após Jesus iniciar o seu ministério com a mensagem de arrependimento, quem estava aqui no domingo passado lembra que eu falei que as coisas na nossa vida começam a partir do arrependimento, ok? Logo depois que Jesus começa a pregar o arrependimento, ele vai em busca dos seus discípulos. Se você continuar lendo Mateus capítulo 4, anteriormente, os versos anteriores, você vai ver que Jesus começou a buscar discípulos. Ele foi encontrando alguns pelo caminho e dizendo: sigam-me. Então eles começaram
a seguir Jesus. Posterior a isso, nós lemos aqui que Jesus percorreu a região da Galileia, ensinando as pessoas e lhes pregando as boas novas do reino de Deus. Eu quero que você note algo. Se você avançar lá para o último capítulo de Mateus, lá no capítulo 28, o último versículo, o verso de número 20, você vai ver que Jesus termina a mensagem dele lá falando para que os seus discípulos pudessem ensinar. Fazer o quê? Só que quando nós voltamos aqui em Mateus, no capítulo 4, o versículo que nós lemos, nós vemos que Jesus inicia o seu ministério fazendo o quê? Ensinando. Entenderam a referência? Aonde eu quero chegar? Perceba, irmão, que as primeiras ações de Jesus foi o quê? Foi ensinar. E as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos aqui no Evangelho era: vão e ensinem. Essa aqui é uma missão para nós. Não pararmos naquilo que Jesus disse apenas para os seus discípulos, mas darmos continuidade nos ensinamentos de Jesus. Posso ouvir um amém? Ou seja, Jesus começa com o ensino e nos diz para darmos seguimento ao ensino. Até porque, irmão, o que Jesus disse para nós fazermos não é possível ser feito sem ensinamento. Como você constrói discípulos? Uma das maneiras de se construir discípulos é por meio de ensinamentos. Amém? Mas o que Jesus nos mandou ensinar? E aqui, querido, vai estar o nosso foco nessa noite. O que Jesus mandou seus discípulos ensinarem? Jesus não mandou seus discípulos ir contar a história da carochinha. É carochinha ou é carochita? Jesus os enviou, irmão, para levar uma mensagem. Repita isso comigo, uma mensagem. Mas não era qualquer mensagem, irmão. Não era algo da cabeça deles. Não era uma revelação própria de cada discípulo. Era uma mensagem específica, na qual Jesus vai chamar, aqui no texto que nós lemos, de as boas novas do reino de Deus. Esse aqui é o nosso foco nessa noite. Essa vai ser a nossa ênfase. Eu quero que você perceba, irmão, que o sucesso dos apóstolos, dos discípulos de Cristo aqui, estavam ligados a vários fatores. No entanto, um deles em especial era o tipo de mensagem que eles carregavam e ensinavam. Por que você acha que hoje nós estamos aqui reunidos ouvindo essa palavra? Porque os discípulos de Cristo tiveram sucesso na mensagem que carregaram e transmitiram. O sucesso deles dependeu em serem fiéis, repita isso comigo, fiéis, à mensagem que ouviram. Eles precisaram guardar tudo aquilo que eles ouviram de Jesus e transmitir a mensagem como ela era e como ela é. Agora, aonde isso vai respingar em mim e você? Simples. Que aqui está o foco. Muitos de nós estamos carregando uma mensagem que não representa as boas novas do reino de Deus. E como fazer discípulos se não carregamos a mensagem correta? Então veja que se os apóstolos de Cristo falhassem no conteúdo da mensagem, eles estariam falhando no cumprimento da sua missão. Conteúdo da mensagem, cumprimento da missão. Quer cumprir a sua missão? Não fale do conteúdo da mensagem, porque toda a sua missão depende da mensagem que você carrega. Você e eu somos incapazes de termos êxito se o conteúdo não for verdadeiro. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Conteúdo verdadeiro. Se você deseja fazer aquilo que Jesus disse, ele disse:
ide e fazei discípulos. Mas discípulos de quem? Não da sua mensagem, mas da mensagem dele. Agora, se os discípulos de Jesus tivessem falhado no cumprimento dessa missão, eles estariam ensinando o que Jesus não ensinou e reproduzindo discípulos fundamentados no erro. Aqui está o problema de nós não carregarmos a mensagem das boas novas. O problema é que se você carrega uma mensagem que não representa o evangelho, tudo que você produzir vai ser gerado no erro, vai ser fundamentado no erro. Irmão, desculpa, eu não vou atacar a religião A, B, C, nem igreja A, B ou C, mas uma coisa é fato, tem muitos discípulos do erro por aí. Por quê? Porque o evangelho que eles estão ouvindo não é o evangelho de verdade. A mensagem que eles estão ouvindo não é as boas novas do evangelho do reino de Deus. Você tem um privilégio, irmão. Já eu chego nisso. Eu quero que você entenda é que o conteúdo da mensagem é da mais elevada importância. Olha a importância de você carregar a mensagem correta. Paulo vai dizer, quem disse? Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9, isso aqui. Olha para você ver a importância do conteúdo da mensagem. Paulo disse: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Olha o verso 9. Como já dissemos, agora, repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Tem muita coisa por aí que está recebendo o nome de evangelho, mas não é o evangelho. Tem muita mensagem por aí distorcida, muita coisa que tem aparência de piedade, mas nega o poder. Paulo falou assim: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus. Irmão, se nós estamos crendo no evangelho correto, na mensagem correta, algum poder tem que se manifestar nas nossas vidas e através de nós. Senão, não é o evangelho que nós estamos vivendo. Pergunta para mim, é o quê, pastor? É o evangelho. Já eu chego desse evangelho. Veja, querido, eu quero dar um foco no conteúdo da mensagem. Porque antes de eu começar a falar de quais mandamentos que o Senhor quer que a gente guarde, não vai ser nesse culto ainda, eu preciso dizer para você que os mandamentos só terão sucesso se a mensagem for a correta. Viver os mandamentos, guardar os mandamentos, só vai ser possível se o conteúdo que nós estivermos guardando dentro de nós representa a verdade, amém? Há várias advertências, querido, na Bíblia, sobre dizer o que Deus não disse, ou distorcer a mensagem, ou acrescentar algo a ela, ou subtrair algo a ela. Eu quero dar essa ênfase no conteúdo, irmão, porque é algo tão sério, que a Bíblia vai dizer que dependendo do que nós subtraímos da palavra, acrescentamos na palavra, distorcemos o que Deus disse, podemos incorrer a sérias consequências. Por isso você tem que observar muito bem qual é a mensagem que você está crendo, qual é a mensagem que você está ouvindo, o que você está guardando no seu interior, que está regendo a sua vida, que está direcionando você nessa vida. É tão séria essa questão do conteúdo que nós guardamos e carregamos, irmão, que Jesus vai dizer lá para João, em Apocalipse, que se alguém acrescentar ou tirar algo da palavra dele, pode incorrer, inclusive, na perca da sua herança no reino celestial de Deus. Eu estou dizendo isso para você ter cuidado com as mensagens que você ouve, para você ter cuidado com aquilo que se apresenta como o evangelho, mas que não transforma você. Escute o que eu vou dizer. Só tem duas possibilidades. Ou você não está ouvindo o evangelho verdadeiro e ele não está produzindo mudança, ou você está ouvindo o evangelho verdadeiro e não está deixando ele mudar você.
Porque o evangelho, irmão, para funcionar na sua vida, vai exigir de você uma cooperação com aquilo que Deus disse. A palavra de Jesus funciona na vida daqueles que a aguardam, a recebem e a praticam. Amém ou não? E existe penalidades, querido, dependendo do que for, que pode até mesmo custar alguém ter o seu nome riscado do livro da vida. Jesus disse para João em Apocalipse 22, versos 18 e 19, isso aqui, ó. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Isso aqui é uma mensagem séria. O Senhor também disse em Ezequiel 13, verso 3, 6 e 7, isso aqui, ó. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Olha o que eles dizem. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Irmão, Deus está velando por cumprir a sua palavra. Deus está observando e vendo se o que nós estamos reproduzindo, transmitindo ou recebendo é algo que procede da boca dele para as nossas vidas. E Deus está levando muito a sério a mensagem que nós estamos carregando. Eu podia te dar outros exemplos, mas deixa para lá. Por que eu estou dizendo isso? Veja, Jesus mandou que eles ensinassem as boas novas do reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão. Não sou cirurgião não, mas deixa eu abrir o parênteses. Há muita mensagem por aí que não está representando o que o reino de Deus representa. Há muita coisa distorcida e fora daquilo que Jesus ensinou. Acredite no que eu te digo, irmão, há muitas, você vai estranhar o que eu vou dizer, mas há muitas doutrinas dentro das igrejas que são doutrinas de demônios. Quer que eu comece a provar isso agora? Posso ou não? Quer ver uma coisa? Não é só uma questão de ignorância, muitas coisas que são transmitidas dentro de muitas igrejas. Muitas coisas que estão sendo transmitidas dentro das igrejas, em nome do evangelho, na verdade, são doutrinas de demônios. Culto a anjos. Quer ver uma coisa? Deixa eu simplificar. Aquilo que faz os cristãos desprezarem os dons do Espírito Santo. Ok? Toda igreja que despreza o dom do Espírito Santo, que diz que os dons cessaram, que o Espírito Santo não é derramado mais, que não se fala mais línguas, não é só uma questão de ignorância. Ali você está se deparando com doutrinas de demônios. Não estou dizendo que essas igrejas pertencem a Satanás, não. Eu estou dizendo que elas foram enganadas por espíritos malignos, porque os dons de Deus são irrevogáveis. O Espírito caiu lá em Pentecoste, mas ele continua caindo agora. O Espírito foi derramado lá, mas ele continua sendo derramado agora. Joel diz que chegaria o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne? Ainda não, irmão, mas ele vai ser. E quando ele for derramado sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões. Até sobre os servos e servas o Espírito vai cair e eles vão fluir nos dons do Espírito Santo. Só que tem uma mensagem aí, em nome do Evangelho, que prega contra os dons, que prega contra o batismo no Espírito Santo, e eles são tão audazes, que eles dizem que as línguas estranhas que nós falamos é de demônios. Não, eles estão acreditando em doutrinas de demônios. Só que eles pregam em nome do Evangelho, isso não é o Evangelho, irmão.
O evangelho de Deus é poder. E Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2? O Espírito Santo repousou sobre cada um deles, como línguas de fogo. E eles foram cheios do Espírito. E eles começaram a fazer o quê? Falar em outras línguas. Mas aí tem um evangelho, uma mensagem distorcida por espíritos enganadores, que dizem: não, esse negócio de falar em línguas aí, isso é língua do capeta. Quando não, eles criam uma boa doutrina. Não, essas línguas aí são idiomáticas. Vocês não entenderam muito bem, eu não posso nem entrar nessa questão agora, porque senão vai estender demais. Mas eles falam que as línguas que os apóstolos falaram lá em Atos 2 são línguas idiomáticas. É a capacidade que eu recebo do Espírito Santo para falar num idioma terreno. Ou gente ignorante acreditando e divagando uma mensagem demoníaca. Porque ninguém é mais interessado em arrancar o poder de Deus na sua vida do que o diabo, irmão. Ninguém. Ele quer roubar essa mensagem que transforma você, que vai fazer de mim, de você, homens e mulheres que vão andar nessa terra reproduzindo outros para Jesus Cristo. Você não pode fazer nada no seu poder, você precisa do poder do Espírito Santo, irmão, para fazer alguma coisa. E toda mensagem que rouba quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, os dons que ele revestiu a sua igreja, é uma mensagem distorcida da verdade. Feche seus ouvidos para ouvir esse tipo de mensagem. Posso ouvir um amém? Agora, eu não estou falando de erros pontuais, ok? Porque eles acontecem até mesmo em boas igrejas. Não estou falando que, às vezes, você vai chegar num lugar... Por exemplo, irmão, eu estou ciente de que eu não sou o dono da verdade. Você vai chegar aqui, talvez você vai ouvir algo que, por causa da minha ignorância, porque por causa talvez da minha imaturidade, eu não vou entender algo como é preciso de fato. Eu não estou falando de erros pontuais. Tem boas igrejas que estão equivocadas em relação a algumas coisas. Agora, tem umas, irmão, que você tem que fugir delas. Porque se você ouvi-las, você vai ficar contaminado, porque a mensagem deles está distorcida, corrompida e deturpada. São mensagens que influem diretamente na salvação das pessoas, na vida eterna delas. Corra dessas igrejas. Amém? Tem umas aí que diz que só eles vão para o céu. Corra desse tipo de lugar. Eles são os perfeitos. O resto é resto. Ei! Jesus não veio para os bons, não. Ele veio para os doentes mesmo. Cadê os doentes aqui? Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Querido, eu não citei nome de igreja, não falei em nome de pastor, falei A, nem B, nem C, mas eu preciso te prevenir. Tem um monte de mensagem aí que não representa as boas novas do reino de Deus. Amém? A mensagem do evangelho é a graça de Deus manifesta a nós. Sabe, irmão, você pode ter muitas reclamações desse lugar aqui. Quem tem? Vocês não têm coragem de falar, né? Vocês podem reclamar de muita coisa desse lugar aqui. Mas uma coisa, irmão, vocês não podem reclamar. É o tipo de mensagem que nós pregamos. Você não pode reclamar do tipo de mensagem que a gente prega. Porque se tem uma coisa, irmão, se tem uma coisa que eu me preocupo, é em entregar a verdade para você. Eu posso até errar com você, mas não vai ser intencional. Eu posso talvez até falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que Deus espera, mas não vai ser intencional. E se tem uma coisa que eu prezo, irmão, é por entregar para você o pensamento correto de Deus. A palavra procedente da boca dele. Por quê? Porque é a palavra que procede da boca dele que prepara você para cumprir sua missão. É a palavra que procede da boca dele que vai fazer de você um bom discípulo que o segue e que vai fazer você gerar outros bons discípulos que o seguem. E deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Não pense que as boas novas do reino significa mamão com açúcar e melzinho na chupeta, tá?
Porque embora eu fale de você ter cuidado com certas mensagens que você ouve, eu falo da graça, a pessoa já pensa assim, graça, o pastor pega a graça e não sei o quê, e não sei o quê. Só que eu também, a mensagem do evangelho não é só graça não, viu, irmão? Só para você saber. Tem gente que pensa que a mensagem das boas novas é só falar aquilo que eles querem ouvir. Isso também é uma mensagem do capeta, tá? Se você acredita que as pessoas só podem falar para você aquilo que você quer ouvir, você está acreditando em outro evangelho. Veja, eu citei Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, certo? Olha isso aqui. No verso 10, Paulo vai dizer isso aqui, ó. Olha o que vai dizer. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. A mensagem que Paulo pregou, irmão, não era mensagem agradável aos ouvidos de todo mundo. Seria fácil para Paulo agradar pessoas, irmão. Era só ele distorcer a mensagem, ou omiti-la, ou fazer vista grossa para algumas partes dela. Se Paulo quisesse agradar todo mundo, ele tinha escondido a verdade dos irmãos. Mas ele disse, eu estou pregando uma mensagem, e o meu intuito não é agradar os homens, é agradar a Deus, é ser fiel à mensagem, é ser fiel ao evangelho. Por isso, não queira sempre ouvir uma mensagem que te agrada, porque senão você corre o risco de ir atrás de mensagens que não representam a verdade de Deus para a sua vida. Não se esqueça, querido, que a mensagem do reino começa com arrependimento, que expõe um padrão de vida errada que levamos e a necessidade de o abandonarmos para viver algo superior. Então, o ponto que eu quero tocar nessa noite é o tipo de mensagem que estamos guardando e que estamos transmitindo. A primeira coisa que precisamos guardar é a mensagem certa. É o evangelho do reino e não o eu-evangelho. Quem aqui já ouviu falar do eu-evangelho? Você conhece o eu-evangelho? O eu-evangelho é aquela distorção que eu faço da palavra para adaptar e acomodar na minha vida e me deixar confortável com a vida medíocre. Sabe o que é o eu-evangelho? É quando você pega partes da palavra e você começa a acomodar e adaptar ela para você viver do jeito que você quer. Isso é o evangelho. Porque o evangelho de verdade não vai salvar você primeiro. O evangelho de verdade vai mandar você tomar sua cruz e morrer nela. Mas o evangelho vai levar você para a cruz, não. Porque o evangelho é a adaptação que eu e você fazemos. Espera aí, isso aqui da Bíblia serve para mim, isso aqui não serve. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Nunca se esqueça que o evangelho vai levar você para o mesmo lugar onde Jesus foi. Morte, mas também ressurreição. E não se ofenda, irmão, quando eu falo de medíocre, tá? Porque o evangelho torna pessoas medíocres. Não se ofenda com essa palavra, não tem gente que fica ofendido. O pastor está me chamando de medíocre. Vai estudar a etimologia da palavra medíocre. Etimologia é o estudo da origem das palavras. A palavra medíocre significa mediano. Mediano. O que é mediano? É nem lá nem cá. É nem frio nem quente. A gente sabe muito bem o que acontece com os mornos. Quem vive o evangelho não quer se comprometer com a mensagem e seu conteúdo. Ele está preocupado em adaptá-la em sua vida. Ele guarda o que convém e o que não convém ele deixa de lado ou distorce a mensagem. É o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, vai chegar o tempo em que não vão suportar a sã doutrina, o evangelho do reino, a mensagem do negue-se a si mesmo, o tome a sua cruz e siga-me. Vai chegar o tempo em que não vão suportar essa mensagem, Timóteo. Aí sabe o que eles vão fazer, Timóteo? Eles vão sair de onde eles estão e eles vão atrás de outro lugar para ouvir uma mensagem que eles possam se acomodar dentro delas. Eles vão atrás de pessoas para falar aquilo que eles querem ouvir, para eles continuarem confortáveis no estilo de vida errado. A mensagem da boca dos apóstolos precisava ser correta, irmão, para que eles pudessem desfrutar do benefício dessa mensagem e pudessem levar a outros desfrutarem também. Agora, como poderemos ser bons mensageiros de Deus se o que estamos guardando é uma mensagem diferente das boas novas do reino? Muitas vezes estamos guardando uma mensagem de medo.
de incredulidade, de ódio, de rancor, de falta de perdão, de egoísmo, de justiça própria, de avareza. Que mensagem você está guardando e você está reproduzindo? Às vezes, irmão, pode ser um conceito familiar, pode ser alguma tradição. Cidades como a nossa, assim, pequenininha, que é um ovo, é uma cidade cheia de tradição, né? Tradições. Você sabia que tradições podem impedir você de viver o evangelho, irmão? Tem gente que acredita nas tradições familiares, aí passa de vô, de tataravô, para avô, para bisavô, para não sei quem, aí passa para o filho, passa para o neto, e vai indo, e quando vê, não está vivendo o evangelho. Isso não é meu não, irmão, isso está na Bíblia. Certa vez foram questionar Jesus, falou assim, Jesus, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Ficaram bravos com Jesus, porque os seus discípulos eles comem sem lavar a mão. Alguém aqui come sem lavar a mão? Isso é porcão. Eu lavo a mão não por questão de tradição, eu lavo a mão por questão de higiene. Mas foram questionar Jesus, por que os discípulos dele não guardavam as tradições? Aí olha o que Jesus vai dizer para eles em Mateus no capítulo 15. Jesus devolve a pergunta. Jesus diz assim, Mateus 15, verso 3. Jesus, porém, lhes respondeu, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Verso 5. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe, a ajuda que você poderia receber de minha oferta ao Senhor, verso 6, esse não precisará mais honrar seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Você está carregando um monte de coisa, irmão, que está invalidando a palavra de Deus na sua vida. Como eu disse, pode ser o medo, pode ser falta de perdão, pode ser incredulidade, pode ser rancor e etc. Nenhuma dessas coisas compõe o reino de Deus e a sua mensagem das boas novas. Na verdade, o evangelho expõe essas coisas erradas para substituí-las pela coisa certa. Então a primeira coisa que precisamos é crer no evangelho certo e guardá-lo com tudo o que há em nós e não abrir mão dele com o passar dos tempos. Se eu te perguntasse qual é a sua missão de vida, irmão, qual é o seu propósito de vida? O que mais te importa? Ao que mais você está tendo cuidado consigo mesmo? A sua resposta deveria ser com aquilo que está enchendo a sua vida. Aquilo que está preenchendo você. Não tem. Essa é uma das coisas mais importantes que você tem que se atentar. O que está preenchendo você? Qual mensagem você está acreditando? Você tem que encontrar a mensagem certa, irmão, e lutar até o final da sua vida para permanecer nela, guardá-la, porque tem gente, irmão, que com o tempo ele vai abrindo mão, ele vai abrindo concessões e ele deixa uma coisinha aqui hoje, outra ali amanhã. Aí quando o indivíduo chega lá no final da jornada, ele abriu mão de tudo. Nunca abra concessões. A palavra de Deus, até o ponto e vírgula, é útil para você. As boas novas do Reino de Deus, até o ponto e vírgula, vai operar alguma coisa nas nossas vidas. Amém? Mas não vá perdendo essa palavra pelo caminho. Jesus vai dizer para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse, no capítulo 3, verso 10 e 11, isso aqui, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Fez o quê? Pastor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar o evangelho? É guardar os mandamentos? Não, a primeira coisa que você tem que fazer para você cumprir os mandamentos é guardar as boas novas do reino. E aí Jesus diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Aí ele conclui dizendo no verso 11, venho em breve, guarda, faz o quê? O que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você sabe o que é essa coroa aqui, irmão? É a palavra
dele que você guardou até o fim. Essa é a sua coroa. Posso te mostrar isso? Se você for lá para Provérbios, no capítulo 4, verso 4, você vai encontrar escrito assim, ó: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos. Você consegue perceber que a obediência ao mandamento está atrelada em guardar as palavras? Então, primeiro você guarda a mensagem certa, depois você obedece os mandamentos. Pegou? E ele diz aqui, continua dizendo: obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Agora olha o verso 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa? É a palavra que você guarda na sua vida até o fim. Essa coroa, irmão, está reservada para quem termina com a palavra guardada. Paulo, no fim de sua vida, ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Você conhece essa passagem? Combati o bom combate, completei a carreira, fiz o quê? Guardei a fé. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Guardar a fé significa manter a mensagem preservada em você. Guardar a fé, quando Paulo fala de guardar a fé, ele não está falando que ele pegou a fé, colocou dentro de uma gaveta e trancou, não. Ele não está falando que no final da vida dele, ele já creu o suficiente, agora não precisa crer mais, é só esperar a morte e ir para o fim. Não é isso que ele está falando, não. Quando Paulo fala que ele guardou a fé, ele está dizendo: eu preservei a mensagem do evangelho até o fim. Agora é hora de você dizer amém. É não perdê-la pelo caminho, é não distorcê-la, não alterá-la. Talvez você vai me perguntar: pastor, mas a primeira coisa a ser guardada não deveria ser os mandamentos de Cristo? Eu te pergunto, como viver os mandamentos de Cristo se eu não guardo a mensagem correta de Cristo? Como terminar a carreira se no decorrer da jornada a mensagem foi alterada? Como fazer discípulos de Cristo baseado no evangelho que não representa Cristo? Você está entendendo a importância de você guardar a mensagem correta, o conteúdo que você está acreditando? Porque tudo na sua vida depende disso. Se você quer terminar a carreira bem, você precisa guardar a mensagem correta. Se você quer fazer discípulo, você precisa guardar a mensagem correta. A vivência correta dos mandamentos depende do conteúdo da mensagem que eu carrego. Jesus, certa vez, ele disse à seita dos saduceus, em Mateus 22, 29, isso aqui, ó. Jesus virou para os saduceus e falou assim, ó: vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Na época de Jesus, haviam muitos grupos religiosos. Havia os saduceus, havia os fariseus, havia os essênios, os zelotes, havia os herodianos, haviam vários grupos na época de Jesus. 2 grupos se destacavam dentre os demais, que eram o grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. Eram os que mais se destacavam na época de Jesus. Minha esposa está concordando comigo, que ela está fazendo teologia, e eu tenho que ir com cuidado agora, que ela está estudando bem essas coisas. Veja, os saduceus eram o grupo de maior destaque, mais até mesmo do que os fariseus. Por que eles eram de destaque? Eles não eram o maior número em quantidade de pessoas, mas eles ocupavam as melhores posições na época de Jesus. Escute isso aqui. Os saduceus, eles tinham o seu partido religioso, eles faziam parte do partido econômico daquela época e do partido político. Eles eram dominantes na época de Jesus. Para você ter noção, a maioria dos sacerdotes na época de Jesus era saduceu. A maioria. Para você ver a importância desse grupo. Aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Jesus está dizendo para o principal grupo daquela época que eles não conheciam as Escrituras. É como eu virar para um teólogo hoje e falar assim: você não conhece nada de Bíblia. Tem sentido isso? Mas Jesus diz para eles: vocês estão errando,
Por causa da mensagem errada que vocês estão acreditando. Vocês estão errando por causa do conteúdo que vocês estão guardando dentro de si. É isso que Jesus está dizendo a eles. Ou seja, a vida levada por eles os faziam errar, porque o conteúdo do que guardavam e criam estava errado. Irmão, uma vida errada é reflexo de um conteúdo que nós estamos guardando que não representa o evangelho que transforma. Ou até temos a verdade, mas estamos sendo desobedientes a ela. Não, pastor, eu creio do jeito certo. Ok, se eu e você cremos do jeito certo e a nossa vida não está sendo mudada, então não estamos obedecendo ao evangelho. Porque se não é isso, a única razão de não termos a vida transformada é estarmos crendo na coisa errada, que era o caso dos saduceus. Os caras eram peritos na lei, irmão. Eles sabiam que eles estavam, entre aspas, eles sabiam o que eles estavam dizendo. Os caras eram peritos na lei. E ter que ouvir de Jesus, vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês estão acreditando numa mentira. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na mensagem de ressurreição. Se os saduceus não acreditavam na mensagem de ressurreição, eles não poderiam crer em Cristo. Por quê? Porque Cristo ia morrer e ia ressuscitar. No que eles criam então? Eles diziam acreditar na palavra de Deus, mas eles não criam em ressurreição. Como é que eles poderiam crer que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitaria? Paulo vai falar algo sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 12. Presta atenção aqui, vou ler isso aqui para você. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas, guarda essa expressão, falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. O que Paulo está dizendo aqui para eles é o seguinte: eu vim até vocês pregando não apenas um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado. E há entre vocês aqueles que não acreditam na mensagem do evangelho que eu trago. Porque há entre vocês aqueles que não acreditam na ressurreição. Vocês estão acreditando em quê? A vida de vocês não pode ser transformada se vocês não acreditarem na mensagem correta. Amém? Eu quero que você perceba uma coisa, porque além da ressurreição, Paulo diz que se a mensagem por eles anunciada estava errada, então eles estariam sendo falsas testemunhas de Deus, estariam indo contra Deus. E aqui eu quero fazer uma observação bem séria com você. O que nós estamos testemunhando? Algo que representa Deus ou algo que vai contra Ele? Qual está sendo o seu testemunho? Seja por suas palavras ou seja por prática de vida. Está testemunhando quem? Algo que representa o Senhor ou algo que vai contra Ele? Porque Paulo disse aqui que se ele não estivesse pregando a mensagem de Cristo, ele estaria indo contra Deus. Se você estiver carregando a mensagem errada, a sua vida vai ser uma vida que se configura contra Deus. Você consegue perceber a seriedade disso, irmão? Eu acho que você ainda não percebeu. Então a nossa necessidade principal é descobrir pela palavra o que faz parte do evangelho. E Ele deixou para fazer parte da minha vida. Você sabe o que faz parte do evangelho? Você conhece sobre graça de Deus. Você conhece sobre a justiça de Deus. Você conhece sobre a misericórdia de Deus. Você conhece sobre o juízo de Deus. Ô pastor, nunca ouvi falar dessas coisas. Por que não? Aleluia. Achei que tinha acabado minha bateria. Você sabe o que significa amar o próximo de verdade? Você sabe o que significa perdoar de verdade?
Sabe? Você sabe o que significa andar a segunda milha, dar outra face? Você sabe o que significa de verdade essas coisas? Você tem que descobrir, irmão. E depois que você descobre, você precisa guardá-la. Primeira coisa, descubra pela palavra o que ele deseja que você viva. Segunda coisa, descobriu? Guarde-a até o fim. Terceira coisa, viva. Aí você acha que parou por aí? Parou não. Depois você precisa, escute, depois de vivê-la, você precisa continuar perseverando em vivê-la. Aí, só depois, quando? É que os discípulos vão ser gerados. Pegou a visão? Você descobre, escuta, olha para mim, estou terminando. Primeira coisa, você descobre pela palavra qual é a vontade dele para a sua vida. Segunda coisa, você luta para guardar isso, a unhas e dentes. A gente é bom para brigar com todo mundo, mas quando é para guardar o evangelho de Deus nas nossas vidas, a gente é gatinho. Para brigar com os outros, a gente é leão, mas para guardar a verdade, a gente é gatinho. Guardou? Coloca em prática. Colocou em prática, não para por aí não. Persevera em continuar vivendo. Aí a consequência é você fazer discípulos. Sabe por quê? Porque, irmão, discípulo não é feito da noite para o dia. Você não entendeu, não? Discípulo não é feito da noite para o dia. Vou falar de mim, já eu volto para cá para a palavra. Se eu não tivesse perseverado, na verdade, até hoje, vocês não estariam aqui. Por que vocês estão aqui? Porque que alguns aqui querem seguir a verdade. Porque vocês estão olhando para alguém que mesmo cheio de falhas, não abriu mão da verdade. Porque eu estou perseverando, tem pessoas aqui. Se eu tivesse parado de perseverar, vocês não estariam mais aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. É na sua perseverança em viver a verdade que os discípulos vão ser gerados. É na sua perseverança, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que depois de tanto tempo você não regrediu, você avançou. E a sua vida perseverante vai estimular os outros a quererem seguir você. O que é discípulo? Discípulo é alguém que quer seguir outro alguém. Imagina, irmão, se eu tivesse parado de viver lá atrás. A verdade vivida só por um tempo não vai fazer discípulos, mas quem persevera em viver a verdade, esse vai gerar muito para o reino de Deus. E eu vou terminar dizendo algo que Salomão falou em Eclesiastes no capítulo 9. Salomão disse assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. O que eu quero dizer para você, irmão, é que a perseverança, na verdade, vence tudo, inclusive o tempo. Aquilo que você precisa gerar para Deus, no reino de Deus, vai exigir de você perseverança na verdade. A perseverança, irmão, vai vencer até o tempo. Porque as estações vão mudar, coisas boas e ruins vão acontecer. Mas se você permanecer na palavra, você vai permanecer para sempre. Mas você tem que crer na coisa certa, irmão. Porque o que faz alguém permanecer até o fim é crer na mensagem correta. Amém? Agora eu acredito que no próximo culto eu entro nos mandamentos. Porque desde o primeiro eu estou tentando entrar nos mandamentos que a gente tem que guardar. Agora eu acredito que no próximo a gente começa a entrar naquilo que de fato o Senhor espera que a gente possa guardar e viver. Mas nessa noite, para você, para nós, que nós vamos sair daqui carregando eu preciso ser um depósito da mensagem certa
de Deus. Você precisa guardar o evangelho correto, conhecer as boas novas, para que então você possa cumprir o seu papel de ir e fazer discípulos de todas as nações. Porque esses discípulos são produto da verdade e não do engano. Não do erro, não de uma mensagem equivocada, mas de uma mensagem que representa a mente e o coração de Deus por você e pelas pessoas. Quem recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.